culto nessa manhã. Vamos iniciar com o hino de número 38 do Voz de Melodia, Deus dos Antigos. Só para avisar os irmãos, entre as estrofes a gente vai fazer uma introdução um pouco diferente, que na verdade é o certo, é o que está escrito, só que a gente geralmente não faz. Então só prestar um pouco de atenção que a gente vai demorar um pouco para entrar de uma estrofe para outra, tá bom? Amém. Vou pedir para o irmão Vinícius orar pelo culto, por favor. Oremos. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais que nos deu. Muito obrigado, Deus, por dar esse lado. E eu venho pedir, Deus, por esse culto de hoje de manhã, que possa ser uma bênção, Deus. Nós possamos sempre louvar ao Senhor. E nós te adoramos agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Próximo hino, número 82 do Voz de Melodia. Desculpa, 82 do hino de louvor 3.
Amém. Próximo hino, Sejam Sempre a Ti. É um hino novo que a gente já cantou acho que 2 vezes, então a igreja já conhece. Peço que eles puderem se coloquem de pé para cantarmos. O coro é alto, então para a gente cantar bem forte. Amém. Os irmãos podem sentar. Avisos. Muito bem, bom dia. Prazer estar na casa de Deus, poder louvá-lo em comunhão, unidos, né? Música boa. Antes de dar os avisos, quero reconhecer os visitantes. Tem alguém que nos visita pela primeira vez essa manhã? Tem alguém aqui do meu lado direito? Não. Do meu lado esquerdo? Alguém nos visita? Não. Então são todos de casa, né? Então vamos dar seguimento ao nosso culto. Eu quero lembrar os avisos. Eu estou aqui, pegar a ferramenta aqui, ok? Então, domingo, né? Nosso culto normal, Escola Bíblica Dominical. E eu quero dar um aviso já nessa parte. Hoje, excepcionalmente, né? Vamos ter uma assembleia extraordinária. Então calma, não precisa fazer vixe, né? O assunto é light, é algo realmente tranquilo. Então após a EBD vai acabar um pouquinho antes, 10 minutos antes, tá bom? Então você já sai da sua sala, você que é membro da igreja, tá bom? Então a assembleia vai dar início logo após então a EBD, que vai acabar um pouquinho mais cedo. O assunto é para ser rápido, não é algo bem simples, tá bom? Então acabou a EBD, já sobe para que possamos resolver o que tem que resolver e ir para casa almoçar, tá bom? Mas fica tranquilo, vai ser bem suave o assunto. Então nós temos o culto 9 horas da manhã, aos domingos, às 19 horas, como todos já são de casa, não precisa estar relembrando. À noite, às 19h30. Cadastro dos membros, se você ainda não se cadastrou. Ok. Se você ainda não realizou o cadastro,
procura os diáconos lá, tira foto, dá a informação que tem que ser dada. O pastor lembrou então, quarta-feira, nós temos às 19h30 a super quarta, né? Quinta-feira é feriado, vai ter o piquenique com os jovens, mas a igreja então na quarta-feira toda unida aqui para desfrutar desse tempo em comunhão, ok? Cadastro, o ensaio do coral, qualquer dúvida falar com o Pedro. Confranic, jovens, né? Não esqueçam, se já fez o cadastro, ore para que tenha um clima agradável. Se ainda não fez o cadastro, se cadastre e ore para que possamos ter um belo dia naquela quinta de feriado. Soldados de Cristo, nós não vamos ter na próxima semana, ok? O aviso está aqui, mas vamos ter várias programações. Tem o chá de bebê, né, que logo vai aparecer aí, e também o aniversário lá na igreja de Sorocaba. Então, devido à movimentação do dia, cancelamos aí os Soldados de Cristo. Não haverá no dia 17. Culto de jovens também não haverá. Chá de cozinha da Luana e do Cristiano Barbosa. Então, os irmãos devem estar orando e também aqueles que podem chegar, dar um apoio, ok? E as irmãs aí estão cuidando dessa parte, ok? Conferência de aniversário em Sorocaba, tem uma lista lá no fundo e esse é importante você colocar seu nome, se você pretende ir, almeja ir. Se você precisa de carona, você precisa colocar o nome lá e sinalizar a necessidade da sua carona, ok? Se você vai e tem um carro e vai ter espaço, sinaliza lá que você pode carregar alguém, né? Ou dar carona para alguém. Isso é importante na hora de montarmos aí, né, a caravana da coragem até Sorocaba, né? Ok? Mas fazer todo o esforço para chegar, para apoiar a Igreja Batista Nova Vida lá em Sorocaba, ok? Nesse tempo especial deles de mais um ano de existência ali em Sorocaba, ok? A reunião de diáconos e diretoria, dia 23 de novembro, ok? Já preparando para a próxima sessão. Chá de bebê da Fabiana, dia 24 de novembro. Então, devemos estar orando por eles, mas também nesse dia especial estar demonstrando todo o carinho, cuidado, né, estando presente e auxiliando eles nas necessidades, né? Acampamento Jofac, jovens, já tem sido falado sobre a inscrição, pagamento. Se você não está em dia, corra para acertar, procure, né, os responsáveis, e se tem qualquer dificuldade, procure também para mencionar, para sinalizar sua dificuldade, ok? Mas não deixe de participar. Ok, esses são os avisos. Nós vamos ter agora o recolhimento das ofertas e dos dízimos, lembrando sempre que essa é uma responsabilidade dos membros desta igreja. Você que é membro tem o privilégio de cooperar com a obra do Evangelho, do ministério, né, da pregação do Evangelho que essa igreja tem realizado há 25 anos, pelo menos, né? Então, é um grande prazer, uma grande responsabilidade. Antes de orar também pelos avisos e pelas ofertas, eu vou pedir aqui para o irmão Roberto, o senhor, por gentileza, agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas, mas também eu tenho alguns pedidos de oração aqui. Orar pela dona Maria Augusta. Ela aceitou a Cristo agora no hospital. A irmã Luci está fazendo um tratamento e ali pregando o Evangelho. A dona Maria Augusta creu em Cristo, então orar pelo crescimento espiritual dela, tá bom? E também agradecer a Deus, porque mesmo nessa dificuldade a irmã ainda está dando fruto, né? Então uma bênção ouvir isso. Então a irmã Maria Augusta, irmã Maria Augusta agora salva, né? E também orar pela Constância. Ela está ouvindo o Evangelho, parece que o esposo está internado lá e está ouvindo o Evangelho. Orar pela salvação dela, ok? Pela salvação dela. E também a dona Luci, que está nesse período de recuperação, tomando alguns remédios para restaurar a saúde, ok? Aí o senhor pode orar também pelas ofertas. Pois não? Constâncio, perdão. Então a hora de ouvir, vai ter que acabar fazendo tratamento também para audição, né? Obrigado, irmã. Então, Constâncio, irmão. Ora com constância pelo Constâncio.
Próximo hino, 95 do hino de louvor 3. Assim que começarmos, as crianças podem descer e logo após o pregador tem a palavra. Quem nunca tinha cantado esse hino? Já tinham, mas esqueceu, porque a gente já cantou. Mas vamos cantar novamente primeira estrofe e depois segunda. É mais ou menos nova a música, mas os irmãos vão aprender. Oh,
Bom dia. Vamos nos dirigir a Deus em oração, antes de nós começarmos o nosso tempo de estudo. Lembrando, hoje nós temos alguns jovens aí fazendo a segunda data da prova do Enem, né? Então vamos orar por eles também, pelo desafio que eles estão passando nesse momento. Nesse momento não, né? Vão passar ainda. Mas vamos orar para que Deus possa ajudar aqueles que estudaram, né? Porque senão a gente tem que orar por um milagre, né? Peço que você incline sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de nos reunirmos na Sua casa nessa manhã, ouvirmos a Sua palavra e cantarmos hinos ao Senhor. Rogamos a Ti, ó Deus, por aqueles que têm passado por tempos de sofrimento em nossa igreja, pela Dona Lucy, tantos outros, ó Pai, que nesse momento têm sofrido, do irmão Geraldo. Que o Senhor possa, ó Deus, restabelecer sua saúde, que o Senhor possa usar, ó Deus, essas pessoas no lugar onde elas estão para glorificar o Senhor, ó Pai, e que nós possamos reverter todas essas dificuldades e usar para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Nós também pedimos pelos jovens hoje que estão envolvidos com essa prova no Enem, que o Senhor possa ajudá-los, ó Deus, a lembrar de tudo aquilo que têm estudado, que têm se preparado, e que possam, ó Deus, ingressar numa faculdade e que eles nunca se esqueçam, ó Deus, do Senhor, mesmo em meio a esse tempo de estudos. Eu peço por tempo que nós passaremos agora na Tua palavra, que nós possamos aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós estamos falando sobre o ministério diaconal e já há algumas mensagens, e hoje, se o relógio cooperar, o bom é que aquele relógio ali vai cooperar, porque ali é 8h31 ainda está no horário antigo, então maravilha, eu tenho tempo de sobra. Mas nós vamos tentar finalizar hoje o assunto que nós estamos tratando sobre o ministério diaconal. E como eu falei para vocês, nós vamos tratar um texto bastante específico e o texto do Novo Testamento que trata de forma muito mais completa a respeito do ministério pastoral. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. E nós vamos começar a leitura no versículo 8. Capítulo 3, Paulo está passando para Timóteo orientações com relação à liderança da igreja. No versículo 1 até o versículo 7, ele falou a respeito dos pastores. Agora, no versículo 8 em diante, ele vai falar a respeito dos diáconos. E nós vamos ler, então, a partir do versículo 8, que é o assunto que nós estamos tratando, então, tendo em vista que nós teremos eleições diaconais no próximo mês, tá ok? Então, o versículo 8 diz assim: semelhantemente, ou seja, ele está linkando isso com tudo aquilo que ele disse nos versículos anteriores. Nos versículos anteriores ele falou qualificações com relação aos pastores, aos presbíteros. Agora no versículo 8 ele falará a respeito dos diáconos e ele acrescenta que os diáconos devem ser as mesmas coisas que os pastores. As mesmas qualificações são exigidas para ambas as funções. Por isso que ele começa no versículo 8 dizendo, semelhantemente. E ele fala, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé e em Cristo Jesus. Irmãos, para que nós entendamos melhor essa passagem de Timóteo, para que nós possamos ter uma compreensão mais aguçada a respeito de como Paulo passa para Timóteo as qualificações que um diácono deve ter,
nós dividimos essas qualificações em 5 categorias. E quais são essas categorias? Primeira delas, a primeira categoria é aquela que nós chamamos qualificações relacionadas ao caráter pessoal. Qualificações relacionadas ao caráter pessoal. E quais são essas qualificações? A primeira qualificação já é apresentada logo no versículo 8. Olha lá no versículo 8, ele diz: semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que eles sejam o quê? Respeitáveis. A palavra no grego aqui significa ser sério. Significa uma pessoa digna. Traz a ideia aqui de alguém que é respeitável. É a melhor palavra para traduzir esse verbo no original grego. É uma pessoa que ela é levada a sério. Ela não é a alegria da galera, sabe? Não é aquela pessoa bagunceira ou no sentido de fútil, irrelevante. Uma pessoa que brinca com coisa séria, sabe? É uma pessoa que é digna de confiança. Por que ela é digna de confiança? Por causa da sua maneira de viver, por causa da sua piedade, por causa da maneira que conduzem as suas vidas. É uma pessoa madura, é uma pessoa digna, é uma pessoa respeitosa. É natural para que os outros se submetam a elas e parem para ouvi-la por causa da postura que ela tem. Ela é levada a sério por causa disso. Então a primeira qualificação que Paulo apresenta aqui para os diáconos é que esses devem ser respeitáveis, esses devem ser maduros, não pode brincar com coisa séria. Você já teve a oportunidade talvez de dar aula para crianças, ou para adolescentes, ou jovens em alguns casos, e você está falando uma coisa séria e eles começam a falar brincadeiras? Você está corrigindo o seu filho em casa e ele começa a achar que você está brincando. E você geralmente olha para ele e fala: você está brincando com coisa séria. O diácono não pode ser alguém assim, que brinca com coisa séria. Ele deve saber o seu lugar e a sua postura. E é por isso que Paulo coloca aqui que o diácono ele precisa ser respeitável. Essa foi uma qualificação positiva a respeito do caráter pessoal. Agora o diácono também tem mais qualificações que Paulo apresenta aqui. Agora 3 qualificações negativas ele vai apresentar. Ou seja, 3 coisas que o diácono não pode ter presente na sua vida. Quais são elas? Versículo 8 vai dizer que o diácono, ele primeiro deve ser respeitável, segundo, ele não deve ser de língua dobre. Ou em algumas versões o versículo 8 aparece dizendo que ele deve ser de uma só palavra. O que significa isso, irmãos? Literalmente significa que o diácono não pode ter 2 línguas. O que significa não ter 2 línguas? Significa que o diácono não pode ser uma pessoa com 2 discursos, que fala uma coisa para um, mas diante de outro fala outra coisa. O diácono não pode ser alguém que decide uma coisa aqui e depois muda a sua decisão e ele toma uma outra decisão contrária, sem qualquer comunicação, sem qualquer relevância, sem qualquer informação. Porque é extremamente importante que o diácono ele seja de uma só palavra. O diácono não pode ser alguém fofoqueiro, alguém que vai receber uma informação e vai passar para outros. O diácono não pode ficar por aí falando do que não deve. O princípio que nós temos aqui, que Paulo está querendo passar para Timóteo, é que o diácono deve ter uma língua íntegra. Eu já ouvi muitas vezes de muitos pastores dizendo que muitas vezes nós fazemos reuniões com os diáconos e são tomadas certas decisões. E esses diáconos, ou pastores até mesmo, vão para casa. Quando chegam em casa,
há uma mudança completa de pensamento. A gente costuma dizer que o Espírito Santo trabalha, né? A esposa. Ele comenta tudo aquilo que foi falado com a esposa, e ao comentar a esposa coloca o ponto de vista dela, e então ele volta para uma outra reunião com a cabeça totalmente mudada no conceito inicial da conversa. O diácono, ele não pode ter esse tipo de comportamento. Ele deve ter uma língua íntegra. Ele não pode ouvir certas coisas e sair falando para todo mundo, às vezes nem mesmo para sua própria esposa. Porque muitas vezes o diácono está a par de assuntos e questões particulares que não devem ser de conhecimento público. Não devem ser. Agora, eu não estou falando a respeito de pecados públicos, porque pecados públicos devem ser tratados publicamente. Mas existem certas circunstâncias, certas situações particulares, vividas pelos membros da igreja, que não podem sair de uma sala onde estão presentes pastores e diáconos, porque são assuntos que devem ser mantidos em particular. Agora, se uma pessoa não tem o controle sobre a sua própria língua, você acha que a pessoa vai manter essa informação em particular? Você acha que vai manter? Com certeza não. Por isso que é extremamente importante Paulo pontuar que o diácono, ele não pode ter uma língua dobre, ele deve ter uma língua íntegra. Uma pessoa que vai exercer a liderança da igreja deve ter integridade no falar. A terceira qualificação do caráter pessoal é que o diácono não deve ser dado a muito vinho. E o grego aqui significa literalmente não preso a muito vinho. Agora você está rindo aí que eu sei o porquê, né? Fala, peraí, então um pouco pode, né? Ele fala não dado a muito vinho, então um pouquinho, aquele para abrir o apetite não tem problema, né? Aquele vinhozinho que o médico passa falando, toma um cálice de vinho todos os dias que vai te ajudar com o coração, né? Aí você fala, pastor, o médico mandou. O médico também mandou você fazer exercício, mas isso ninguém quer, né? Isso ninguém quer, mas o vinho, o médico mandou, tem que seguir a orientação médica. Irmãos, para nós entendermos a questão do vinho, nós precisamos entender o contexto da época. Nos tempos bíblicos, todo mundo tomava vinho, da criança ao idoso, todos tomavam vinho, numa proporção diluída em água de 10:1, ou seja, para cada 1 litro de vinho, você tinha 10 litros de água. Então era um vinho extremamente fraco. O vinho daquela época era basicamente composto, na sua maior parte, por água. E a razão para isso acontecer é extremamente óbvia. Na época dos tempos bíblicos não existia tratamento de água. Não existia Sabesp. Como vocês acham que eles beberiam água naquela época se não tinha um tratamento de água? Se alguém bebesse água direta, sem tratamento, morreria. Uma das coisas que mais matam até hoje é falta de saneamento básico, é falta de água potável nos países que não têm desenvolvimento adequado. Então essas pessoas que bebiam água, somente água, elas corriam sérios riscos de morte. Por quê? Porque poderiam ser contaminadas. Então o álcool natural do vinho servia como um efeito purificador. Eles eram diluídos em água para purificar aquela água, como um tratamento naquela água, para que a pessoa pudesse então se hidratar. Mas naquela época, como eu disse, era um vinho extremamente diluído, muito fraco. Alguém pode estar pensando, seria muito mais fácil se Paulo, na sua carta, tivesse dito que o cristão não pode beber vinho, não é verdade? Mas por que Paulo não disse isso?
porque era impossível não beber vinho na época. Todo mundo bebia. Era uma maneira de tratamento. Todo mundo tinha que beber vinho de alguma forma, desde a criança. Só que era aquele, conforme eu falei, um vinho fraco. Também era um vinho com fermentação natural. Ou seja, um teor alcoólico muito reduzido. Não era como hoje, artificial, que você pega um vinho de hoje e o negócio já vem com um teor alcoólico de 30%, 40% talvez. Era um vinho bem diluído. E nos tempos bíblicos, era sim permitido o uso do álcool, justamente por essa razão, porque era uma forma de purificação da água. Além do mais, naquela época também, o vinho era usado como um tratamento para várias doenças. Você lembra quando Paulo escreve para Timóteo mesmo? Ele fala: Timóteo, não beba somente água, beba também um pouco de vinho. Para o quê? Por causa do seu estômago. Então, o vinho tinha uma particularidade que servia também para ser tratamento de saúde. Mas hoje, irmãos, tenho certeza que se Paulo estivesse nos nossos dias, ele simplesmente diria: não beba vinho. Por quê? Nós temos tratamento de água eficaz, nós temos uma medicina desenvolvida o suficiente para dar remédio para você, que vai tratar o seu problema de forma muito mais eficaz. Eu conheço muitas denominações e pessoas que defendem o uso de vinho por parte do cristão. Eu digo sempre para essas pessoas: a palavra de Deus realmente não proíbe de forma categórica e enfática que o cristão não possa beber. Mas eu tenho certeza que se a Bíblia fosse escrita nos nossos dias, essa proibição existiria. O álcool, ele tem destruído a vida de muitas pessoas. A maioria acham que tem controle sobre essa bebida, mas na verdade não tem. Esse homem é um pastor norte-americano chamado Perry Noble. Ele é um pastor muito conhecido nos Estados Unidos. E ele acreditava que o crente pode beber álcool, e ele bebia. Recentemente, o ano passado, ou o ano retrasado, ele saiu do ministério. Sabe qual foi o problema que desqualificou ele para o ministério? Alcoolismo. Agora, por que nós vamos brincar com uma coisa que pode fazer você perder o controle? É completamente desnecessário. Sabe qual é a melhor maneira para você nunca se tornar um alcoólatra? Nunca beba álcool. A melhor maneira de sair é nunca entrar. Completamente desnecessário. A palavra de Deus pode deixar uma margem para que o cristão pudesse beber álcool hoje? Sim, mas é completamente desnecessário no contexto atual que nós vivemos. Até mesmo por causa do testemunho que muitas vezes nós podemos passar. Se você perguntar hoje, aí fora, para um incrédulo: cristão bebe álcool? A maioria vai responder para você o quê? Não deveria. Porque eles sabem o que isso causa. Então, quando Paulo diz lá que o diácono não pode ser dado a muito vinho, é justamente por causa disso. Eles tinham que fazer uso do vinho como um método de purificação da água, mas eles tinham que fazer isso, conforme Paulo está dizendo aqui, com moderação, com muito cuidado, para não ser preso ao vinho e não se tornar um dependente disso. Quarto lugar, o diácono deve ser uma pessoa, não deve ser uma pessoa de sórdida ganância. Olha o que diz o versículo 8 também: não cobiçosos de sórdida ganância. Em outras palavras, o diácono não pode ser avarento, ele não pode amar o dinheiro. O diácono não pode estar envolvido em escândalos financeiros, nem atuais e nem passados, para evitar constrangimentos. É extremamente importante isso. Por quê que Paulo coloca essa orientação? Porque os diáconos naquela época serviam à igreja também distribuindo dinheiro para os necessitados. Você lembra que os diáconos lá em Atos 6, eles foram eleitos para servir às mesas de quem? Das viúvas, dos órfãos.
Os diáconos ajudavam a igreja na administração financeira. E o dinheiro não ficava em banco naquela época. Não existia isso. Naquela época, o diácono, ele tinha uma pequena bolsa que ficava preso ao seu cinto, para que ele pudesse então administrar os recursos, as ofertas que eles tinham, auxiliando então as pessoas nas suas dificuldades. Agora eu pergunto para você, se o diácono ou o pastor for alguém cobiçoso pelo dinheiro, será que não é uma tentação muito grande ele ter que administrar todo o dinheiro? Será que ele não vai querer primeiro ajudar a ele mesmo? Nós não temos visto alguma coisa semelhante no nosso governo? Pessoas sórdidas, gananciosas, não deveriam nunca exercer cargos de administração pública. Nunca. Não podem assumir cargos nem de administração eclesiástica, quanto mais de administração pública. Então o diácono não pode ser alguém assim, amante do dinheiro. Ele não pode pensar primeiro em suprir as suas necessidades. Por isso que tanto o pastor quanto o diácono, na palavra de Deus, são apresentados como alguém que não pode ser amante do dinheiro, porque a sua posição vai envolver também a administração financeira muitas vezes. Agora, irmãos, todas essas qualificações dizem respeito ao caráter pessoal do diácono. Todas elas, o caráter pessoal do diácono. Agora nós vamos para a segunda categoria. Qual que é a segunda categoria? A segunda categoria é a categoria de vida espiritual. Então, caráter pessoal e agora vida espiritual. Olha o que ele diz no versículo 9. No versículo 9 ele fala: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Irmãos, a palavra mistério aqui descreve uma verdade que era escondida, mas que agora é revelada. Agora eu pergunto para você, a que Paulo está se referindo quando ele fala aqui mistério da fé? Basicamente o que ele está falando é a respeito da encarnação de Cristo. Eles não entendiam isso no passado, era um mistério que foi somente revelado aonde? No Novo Testamento. Qual é a segunda coisa? A habitação do Espírito, a habitação de Cristo dentro dos cristãos na pessoa do Espírito Santo. No Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava o homem. No Novo Testamento, conforme Colossenses 1, 26 e 27, o Espírito Santo está onde? Dentro daquele que crê. Isso eles não entendiam no Antigo Testamento, mas foi revelado no Novo Testamento. Judeus e gentios representando um só povo através da igreja. Isso era um mistério, eles não entendiam isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quem era o povo escolhido de Deus? Israel, judeus. No Novo Testamento, judeus e gentios compõem um só povo. Quem? A igreja. Isso é um mistério revelado somente no Novo Testamento. Qual é um outro mistério que eles não entendiam no Antigo Testamento e entendem no Novo? O Evangelho. O sacrifício, a morte vicária de Cristo. Tudo isso era um mistério no Antigo Testamento e revelado no Novo. O que mais? O arrebatamento da igreja. Isso era algo que não era compreendido e revelado no Antigo Testamento, mas que no Novo Testamento vem à tona através das Escrituras. Então, em resumo, irmãos, o que Paulo quer dizer quando o diácono deve conservar o mistério da fé? Em resumo, significa que um diácono precisa ser conhecedor das Escrituras, porque tudo isso aqui é a palavra de Deus. O diácono, ele precisa saber a respeito da palavra de Deus. Principalmente quando Paulo fala aqui o mistério da fé, ele se refere principalmente aqui ao Novo Testamento. Então isso significa que um diácono ele deve ser doutrinariamente capaz. Ele deve compreender a verdade revelada no Evangelho. Agora eu não estou dizendo que um diácono ele deve ser um teólogo. Não é isso. Mas também ele não pode ser alguém totalmente ignorante com relação à palavra de Deus.
E Paulo está sempre muito interessado com que os cristãos tenham um bom conhecimento doutrinário. Agora, se os diáconos devem modelar aquilo que todo crente deve ser, então os diáconos devem estar um patamar acima com relação ao quê? Ao conhecimento das Escrituras. Você se lembra o que Paulo disse para Timóteo no capítulo 4, no versículo 16? Ele fala assim: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. O diácono deve ser conhecedor da doutrina que ele afirma crer. E é por isso, irmãos, que nós sempre temos oportunidades de cursos na igreja. É por isso que no ano que vem nós estamos amadurecendo a ideia já, e nós vamos começar de forma mais eficiente e de forma organizada o nosso Instituto Bíblico, para que todos tenham a oportunidade de aprender. Agora, quem tem a obrigação de estar presente nesses cursos? Todos. Todo mundo, o diácono, né? Mas principalmente o diácono. O diácono, ele deve ser um modelo para o cristão. Uma vez que ele está na liderança da igreja, ele deve ser um exemplo, então, com relação ao conhecimento da doutrina, do evangelho, a respeito da administração da igreja de Deus. Ele deve ser alguém capacitado na palavra. Ele deve conhecer as Escrituras para poder ensinar a outros. O diácono não pode ser alguém que não pode assumir uma sala, ou dar um estudo, ou aprender. Eu não estou falando que ele deve ser o melhor nessas áreas, entende? Mas ele precisa desenvolver certas habilidades que realmente só são desenvolvidas quando você faz. O diácono precisa estar pronto a isso, a desenvolver-se também doutrinariamente. Em terceiro lugar, o diácono deve ser qualificado. Então nós vimos aqui duas categorias, agora a terceira. O diácono deve ser qualificado no serviço cristão. Olha o que diz o versículo 10. Versículo 10 fala: também sejam estes primeiramente experimentados. E aqui é um imperativo, tá ok? Também sejam, é um imperativo, estes primeiramente experimentados. A palavra grega aqui para experimentados é dokimazo. Dokimazo significa aprovar após o teste. E está aqui esse verbo no tempo presente passivo. O que isso significa e por que é importante eu pontuar isso para vocês, irmãos? Porque se tivesse no auristo, que é um outro tempo verbal grego, significaria que o diácono precisava passar primeiro por um tempo de estágio, e depois desse tempo de estágio, se ele for aprovado, ele exerce o diaconato. Mas não, o tempo aqui é presente passivo, ou seja, o diácono está em um teste contínuo. Enquanto ele exerce o diaconato dele, ele está sendo provado todos os dias. O diácono está em constante teste. Essa seria uma boa maneira de traduzir esse versículo, colocando dessa forma. O diácono deve estar sempre debaixo de testes, assim como o pastor. O pastor está sendo testado todos os dias. Ele pode viver uma vida inteira fazendo o que é certo. Errou, errou. A mesma questão se aplica ao ministério diaconal. Agora, qual é esse teste, irmão? Qual é esse teste? Significa que o diácono tem que sentar e responder uma prova do Enem, né? O Enem diaconal. Passou, ganha bolsa. Não passou, reprovado. É isso? Não. É uma avaliação que a própria igreja faz, onde ela reconhece o trabalho do diácono, onde ela reconhece o serviço prestado pelo diácono, onde ela reconhece a relevância do ministério diaconal, onde ela reconhece que a igreja é beneficiada pelo serviço prestado pelo diácono. Então é uma prova que é aplicada enquanto ele exerce o seu ministério diaconal. O serviço que ele presta vai mostrar se o serviço presta. Não é um período de estágio, não é uma prova escrita, mas é um ministério, uma vida sendo provada.
Então nós já vimos, irmãos, a qualificação de caráter pessoal, de vida espiritual e do serviço cristão. Agora a quarta categoria é o que nós chamamos a pureza moral. Olha o versículo 10. O versículo 10 tem mais uma qualificação. Ele fala: e se mostrarem o quê? Irrepreensíveis. O mesmo é exigido do pastor: irrepreensibilidade. E o significado dessa palavra, irmãos, é muito abrangente. Significa muita coisa. Mas nós podemos resumir essa palavra irrepreensível dizendo que o seu significado é ser inocente. Agora, não inocente no sentido de inocência de não ter de maturidade, mas uma inocência que significa que ele não é culpado, entendeu? Não é achado culpa na vida dele. O pastor e o diácono, eles devem ser irrepreensíveis, ou seja, eles não devem ser culpáveis, eles não devem ter aonde ser pego, sabe? Não pode ter aonde ser pego. Isso significa que não há uma mancha na sua vida cristã. Não há uma acusação que o desqualifica na sua conduta. Oi? Na sua vida como um todo. Na sua vida como um todo. Mas principalmente durante a sua vida cristã. Não antes da salvação, provavelmente, porque Deus não leva em consideração os pecados cometidos na nossa ignorância. Mas enquanto a vida cristã, em nenhum pecado flagrante pode estar presente na vida desse indivíduo. Nada que o desqualifique de ser um exemplo a ser seguido por outros crentes. E para ilustrar a pureza moral que o diácono deve ter, olha o que ele diz no versículo 12. Olha o que ele diz no versículo 12. Ele fala: o diácono seja o quê? Marido de uma só mulher. Já que ele vai falar de moralidade, ele vai tocar no assunto da área sexual. Literalmente aqui, no grego, essas palavras significam assim: homem de uma mulher. Esse é o grego, homem de uma mulher. E esse é um texto bastante debatido e bastante controverso na sua interpretação. Mas eu vou apresentar para vocês aqui algumas interpretações que têm sido dadas para ele. A primeira é: alguns acreditam que aqui Paulo está proibindo que o diácono seja polígamo. Ou seja, ele não pode ter duas mulheres ao mesmo tempo. Agora, você acha que é isso que Paulo está dizendo? Se Paulo estivesse tratando sobre isso, ele estaria chovendo no molhado, porque ele está dizendo uma coisa óbvia. Na verdade, uma pessoa que se afirma cristã, se ela for polígama, ela não podia nem ser membro da igreja, quanto mais ser um diácono. Então, Paulo não está chovendo no molhado aqui. A Bíblia já nos diz em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que poligamia não é a vontade de Deus. Os ensinos de Jesus em Mateus 19 e Marcos 10 também falam a mesma coisa. Paulo diz a mesma coisa em Efésios capítulo 5, versículo 31. Então, Paulo não está falando a respeito de poligamia aqui. Segunda interpretação dada para esse texto é que outros veem nesse versículo a desqualificação para o serviço diaconal para aqueles que se casaram novamente após a morte da esposa. E eu conheço igrejas assim, que proíbem o recasamento em qualquer hipótese, inclusive quando a esposa já é falecida. Se a esposa faleceu e o diácono ou o pastor casarem novamente, estão desqualificados para o ministério. Existem pessoas que têm essa posição. Mas a Bíblia recomenda casar-se novamente depois da viuvez. Você vê isso em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. A Bíblia fala isso: case-se de novo. Agora, se você já está velho o suficiente, com uma idade avançada o suficiente, então dedique-se ao quê? Ao serviço cristão. Terceira interpretação dada a esse verso: alguns acreditam que esse versículo exclui homens solteiros da liderança da igreja, uma vez que o diácono deve ser marido de uma só mulher. Se um indivíduo é solteiro, ele não pode ser diácono. Qual que é o problema com isso, irmãos? Que se fosse essa a intenção de Paulo,
próprio Paulo estaria desqualificado. Por quê? Porque Paulo, conforme 1 Coríntios 7:8, ele não era casado. Nós não sabemos qual era o estado dele, se ele era viúvo ou alguma outra questão, mas naquele momento onde ele escreve 1 Coríntios 7:8, Paulo não era casado. Timóteo era casado? Então, com certeza, não é isso que ele está se referindo aqui. Ele não está tratando a respeito de homens solteiros não poderem exercer o ministério do diaconato. Agora, é claro que é muito mais prudente você colocar um homem casado, porque tem certos assuntos que ele vai ter que tratar como diácono, que um solteiro não terá a experiência necessária para exercer esse ministério. Então, por isso que nós recomendamos que sejam colocados homens casados, para terem justamente aquele caráter necessário para o diácono, que nós vimos nos versículos anteriores, que nós sabemos que vem com o tempo. Um jovem geralmente não tem essas qualificações presentes na sua vida. A quarta interpretação para esse verso, irmãos, é que alguns acreditam que aqui Paulo exclui todo o homem divorciado da liderança da igreja. Então, alguns aqui acreditam que Paulo está excluindo todos os homens divorciados da liderança da igreja. Mas a questão é, a Bíblia não proíbe todos os divórcios ou todos os tipos de divórcios nas Escrituras. Nem todo tipo de divórcio ou nem todo tipo de casamento após o divórcio é desqualificado pelas Escrituras. Existem alguns casos na Bíblia quando o divórcio é aceito. E quando esse divórcio é aceito, consequentemente o novo casamento também o é. Como, por exemplo, no caso de adultério. No caso de adultério, a parte inocente pode casar-se novamente, a parte culpada não. Mas olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 5, 31 e 32. Ele fala: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, aí ele coloca o que nós chamamos cláusula de exceção, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. O que está sendo dito aqui por Cristo? Que qualquer um que repudiar, ou seja, se divorciar da sua mulher, exceto nessa cláusula de exceção aqui, ó. Se isso acontecer e essa pessoa casar-se novamente, comete adultério. Mas, se tiver embasado por isso aqui, se for por causa de relações sexuais ilícitas, se essa pessoa tornar-se a casar, claro que não acontece o adultério. O texto deixa claro assim, que era permitido o divórcio e, no caso, um recasamento, no caso de adultério. Versículo 32, quando ele fala: e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, é pressuposto que quando existe um divórcio, vai acontecer o que depois? Um recasamento. Agora, se o divórcio tem respaldo bíblico, o recasamento também tem. Você pode sim casar-se novamente em caso de imoralidade sexual. Outra ocasião onde o divórcio e consequentemente o novo casamento também são aceitos, biblicamente, é no caso de abandono de lar pela parte descrente. Onde nós vemos isso? 1 Coríntios 7, 15 diz: mas se o descrente quiser apartar-se, aqui é divorciar-se. Se o descrente não quiser continuar casado com uma pessoa que é cristã, que se aparte. Ou seja, quer divorciar por causa da fé da outra pessoa? Então, pode divorciar. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Ou seja, não tem mais vínculo de casamento nesse caso de divórcio por essa razão. E ele diz: Deus vos tem chamado a quê? A paz. Agora, esse é um texto bem particular, principalmente daquela época. Porque você dizer que ia servir a Cristo, era você dizer não para toda a sua família e ser considerado morto pela sua família. Era algo muito sério. Então, quando nós vemos aqui, Paulo está dando a orientação para aqueles crentes assim, ó: se você é casado ou casada, e seu cônjuge se recusa a continuar casado com você por causa da sua fé,
e ele fala, eu vou sair, você deve fazer o quê? Tá bom, deixe sair. E dessa forma, acontecendo o divórcio, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã, ou seja, os vínculos não são mais permanentes, está rompido naquele momento. Uma outra situação que nós podemos ver, que o divórcio é levado em consideração em caso de ter ocorrido quando a pessoa era descrente. Como nós vemos isso? 2 Coríntios 5,17, um texto muito conhecido, diz o quê? Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas, o quê? Eis que tudo se fizeram novas. Atos 17,30 diz, mas Deus, não tendo em conta o tempo do quê? Da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. O que Deus faz com nossos pecados cometidos no tempo da ignorância? Ele não leva em consideração. Então nós vemos que se ocorreu um divórcio antes da salvação, foi um pecado? Sem dúvida. Mas você cometeu esse pecado no seu tempo de quê? Será que se você fosse salvo em Cristo, você tomaria essa mesma decisão? Deveria ser não. Você teria provavelmente uma outra visão dessa situação. Por isso que é extremamente importante que você, antes de casar, avalie tudo. Porque após casamento, como cristão, é para toda a vida. A não ser que se encaixe dentro dessas cláusulas de exceção. E isso é algo tão sério e pesado que os discípulos, quando ouvem as orientações de Cristo a respeito do divórcio, eles olham para Cristo e falam, Senhor, então não convém casar-se. Estou fora desse negócio aí. Alguns acham que Cristo está aliviando, né? Dando as cláusulas de exceção. Mas na verdade ele está pesando mais, porque naquela época o judeu podia repudiar a sua esposa por qualquer razão. Qualquer razão. Queimou o feijão, vai embora. É diferente nos nossos dias? O divórcio acontece por quê? Incompatibilidade de gênero. É a moda do momento, né? Não, eu não me dou. Meu santo não bate com o santo dela. Eu não conhecia. Problema seu, casou, agora tem que conhecer. Tinha que ter conhecido antes, não conheceu, agora tem que conhecer. Mas, nós entendemos dessa forma, que nem sempre um divórcio é pecaminoso, entende? E se o divórcio não é pecaminoso, o recasamento também não é. E uma vez que não é, nada impede dessa pessoa ser aceita como, primeiramente, membro da igreja, e nem como diácono. Agora, se essa pessoa não pode ser diácono, então ela não pode ser nem membro da igreja. Porque como pode até certo ponto isso e depois daqui não? É um sem o qual nada, nós chamamos. Ou é ou não é. Esse negócio de ficar em cima do... Não pode, vem como membro. Não, mas isso aqui você não pode fazer. Isso aqui você... Não. Ou é ou não é. Agora, se uma pessoa se divorcia, não tem respaldo bíblico, essa pessoa pode ser membro da igreja local? Sim, desde que ela tenha consciência de que ela não pode casar-se novamente. Porque se ela se casar novamente, ela está numa condição de adultério. Por isso que casamento é sério. Mas nós vemos aqui que nós não entendemos dessa forma que Paulo está colocando aqui com relação a estado civil. Agora, a quinta interpretação desse texto é que alguns acreditam que ser marido de uma só mulher significa que o diácono não deve ser um homem infiel, quer em pensamento ou em ação. Ou seja, eles dizem que o que está sendo tratado aqui não é sobre estado civil. Paulo não está tratando sobre estado civil, se a pessoa é casada, se já foi divorciada, não é isso que ele está falando. O que Paulo está tratando aqui é a condição moral do indivíduo, a pureza moral de uma pessoa. O que é dito é uma pessoa divorciada,
Mas se esse divórcio tem respaldo bíblico, ou seja, é aceito biblicamente pelas cláusulas de exceção, então nós entendemos que não há impedimento para que essa pessoa assuma um cargo de liderança, inclusive o cargo de diácono. Agora, se esse divórcio ocorreu fora das cláusulas de exceção, essa pessoa está sim desqualificada para exercer esse ministério. Ela pode ser membro de uma igreja, se ela aceitar não casar-se novamente, entendendo que isso é a consequência das decisões e das situações que ela se envolveu durante sua vida, ela é bem-vinda, mas sabendo que essa é um impedimento na vida dela. Mas ela não pode ser um diácono. Ela não poderá ser um diácono. Agora você pergunta, qual que é a sua posição, pastor? Eu estou mais nessa daqui. Eu acredito que ele não está tratando aqui sobre estado civil. Eu acredito que ele está tratando aqui sobre condição moral. O diácono não pode ser mulherengo. O diácono não pode estar envolvido com pornografia. Ele não pode ser galanteador. Isso é extremamente importante na vida diaconal. E em quinto lugar, para finalizarmos, ele vai tratar sobre a vida familiar do diácono. E aqui o bicho pega também, né? Olha o versículo 11. Ele fala: da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Bom, mais um texto aqui que é debatido muitas vezes. Por que debatido? Porque 4 interpretações são dadas aqui. 3 interpretações, perdoe. Primeira, alguns acreditam que aqui Paulo está falando a respeito de diaconisas, o que é óbvio que não é, porque ele diz que a mulher não deve exercer autoridade sobre o homem dentro da igreja. Contrariaria tudo que Paulo está dizendo, então não é diaconisa. 2, Paulo se refere às esposas dos diáconos, mas cadê as esposas dos pastores? Por que ele fala só de uma, mas não fala da outra? Terceira, Paulo se refere às esposas dos pastores ou presbíteros e dos diáconos. Essa é a posição que eu acho mais coerente. Quando ele fala essas qualificações das mulheres, ele está falando a respeito das mulheres dos pastores e dos diáconos. E a quarta interpretação, perdão, era 4 mesmo, é que Paulo se refere a colaboradoras dos diáconos, mas mulheres não ordenadas ao diaconato. Você conhece algumas mulheres assim? Na Bíblia apresenta, como Febe, Dorcas, Priscila, mulheres que tinham uma influência muito grande no ministério de Paulo, mas não eram diaconisas. Mas a palavra que aparece para Febe, por exemplo, é que Febe é diáconos no original. Mas por que isso? Porque está falando a respeito do trabalho que ela faz. Diácono significa o quê? Servo. Então o que Febe, Dorcas e Priscila eram? Servos. Então aí sim pode se aplicar, é possível essa posição. Mas quando nós entendemos então, esses versos estão tratando a respeito das esposas dos presbíteros e dos diáconos. E o que elas devem ser? Primeiramente, elas devem ser a mesma coisa que os seus maridos. O quê? Respeitáveis. Então não vou repetir porque você já sabe o que é respeitáveis. Segundo, não maldizentes. Sabe o que é essa palavra no original? Diabolos. A mulher não pode ser diabolos, ou seja, não deve viver como o diabo. Porque o diabo ele é o pai da mentira. A mulher não pode ser maldizente, ela não pode ser alguém que é caluniadora. Lembra, Satanás significa o quê? Acusador. Então, ela não pode ser alguém assim, caluniadora, alguém que não tem controle sobre a sua própria língua. Assim como o marido não pode ter também uma língua dobre, a mulher não pode ser maldizente, não pode ser fofoqueira, deve ter controle da sua própria língua, porque ela também vai ser participante de certos assuntos, e se ela for alguém com a língua solta, a gente tem a reunião hoje, e hoje mesmo o assunto vaza. Então, por isso que é importante. Terceiro, as mulheres devem ser
temperantes ou sóbrias. O que significa aqui? A mesma coisa a respeito do vinho. Elas não podem ser dadas a muito vinho, assim como seus maridos. O mesmo princípio se aplica também às mulheres. E em quarto lugar, elas devem ser fiéis em tudo. E o que significa isso? Significa ser fiel em tudo. Significa isso. Significa que ela deve ser absolutamente confiável. Não significa que ela tem que ser perfeita, tá? Porque perfeição só no céu. Mas nós devemos estar caminhando em direção à perfeição. Deve ser alguém que luta, reconhece os seus pecados, as suas falhas, e luta para vencê-las. E ainda é acrescentado no versículo 12, olha o que diz lá, que o diácono ele deve governar bem o quê? Seus filhos e a própria casa. Ou seja, ele deve provar a sua capacidade de liderança através da liderança do quê? Da sua própria casa. Assim como os pastores, se ele não consegue cuidar da própria casa, como vão cuidar da casa de Deus? Ou seja, mais uma vez, ele não deve ter uma família perfeita, porque família perfeita nenhum de nós vamos ter. Mas ele precisa ter filhos que são submissos. Ele precisa ter uma vida financeira equilibrada e em dia, contas pagas. Ele precisa ter um lar sustentado e estruturado. Para finalizar de vez, agora sim. Os diáconos, eles precisam ser pessoas que vivem uma vida exemplar, tanto no caráter pessoal, quanto na vida espiritual, na vida de serviço, na vida moral e na vida familiar. Irmãos, como eu disse, nós vamos ter eleições diaconais agora. E existem bons líderes na nossa igreja, amém por isso. Existem bons homens na nossa igreja que podem exercer essas funções. E porque uma pessoa é bem estudada, não significa por causa disso ela é mais qualificada do que uma outra que não tenha tanto estudo assim. É uma questão muito mais de caráter do que de títulos acadêmicos. Não somente aqueles que têm mais condição financeira serão os melhores líderes para serem diáconos. Aquelas pessoas que são mais pobres também podem ser. Não são aqueles que são mais divertidos e sociáveis que têm mais condição de ser diácono do que aqueles que são um pouco mais retraídos. Você tem que ter em mente que os diáconos escolhidos não eram os menos ruins. Tá ok? Tem que ser os mais qualificados. Esses homens eram honestos, reconhecidas as suas honestidades, eles eram comprometidos com o discipulado cristão, com o caráter, com a família, eles eram homens sérios e íntegros. Nós devemos entender a seguinte forma, irmãos: aqueles que forem indicados pela igreja devem receber essa indicação como vontade de Deus. Então, se Deus está te dando essa oportunidade, se a igreja tem reconhecido as suas qualificações na sua vida, não use de falsa modéstia algumas vezes e dizer: eu não tenho qualificação para isso. A igreja está reconhecendo isso em você. Então entenda como direção de Deus. Agora, se você não for indicado, entenda também como direção de Deus. A escolha de diáconos é vital para o bom andamento da vida da igreja, irmãos. É importantíssimo nós colocarmos pessoas qualificadas. Nós precisamos obedecer o que a palavra de Deus apresenta. A liderança na igreja é de extrema importância. Por isso, não indique alguém só porque ele é seu parente ou seu amigo, tá? Indique realmente pessoas qualificadas, cujo ministério dessas pessoas será servir. Tem um ditado que diz: quem não vive para servir, não serve para viver e nem para ser diácono. Diácono, uma orientação: sirva com alegria. Olha o que diz o versículo 13. Versículo 13 diz, a respeito dos diáconos, ele fala: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo o quê? Justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo. Sabe o que significa justa preeminência? Significa que você vai ser honrado
por Deus e pela igreja, pela função que você tem exercido. E muita intrepidez em Cristo significa que você não somente será honrado, mas você vai ter a sua fé em Cristo cada vez mais fortalecidas. E eu posso dizer, irmãos, nós somos gratos a Deus pelos homens que Ele tem colocado nessa igreja, no decorrer desses anos, para servir no ministério diaconal. E desses homens presentes hoje, você vai ter a oportunidade de escolher na eleição 4 para permanecerem, ou, se você quer que os 8 sejam reeleitos, você pode continuar indicando esses 4 para entrarem na votação, com outras pessoas também qualificadas para essa eleição diaconal. Então, irmãos, eu tenho orado, e eu espero que você também esteja orando por esse período importante da vida da igreja. Eu passei um pouco do tempo, eu já sabia que ia passar, mas eu tinha que finalizar esse assunto hoje, porque a semana que vem a gente já começa com as indicações e a votação para nós termos essas pessoas colocadas nessa posição para exercerem o ministério diaconal durante os próximos 2 anos. E nós tratamos esse assunto no domingo de manhã, por quê? Porque domingo de manhã nós estamos aqui mais com o pessoal da igreja mesmo, então é importante nós ensinarmos a respeito desses assuntos nos domingos pela manhã, tá ok? Vamos terminar com uma palavra de oração. Você vai descer e subir, porque vai ser bem rápido a sua aula hoje, na classe de escola dominical, e nós vamos subir aqui uns 10 minutinhos antes, para nós termos a nossa assembleia, tá ok? Vamos orar. Agradecemos ao Pai pela Tua palavra, pelo tempo aqui, onde nós pudemos aprender mais a respeito do ministério diaconal, e eu peço ao Senhor, ó Deus, que possa dar sabedoria para a Tua igreja, para colocarmos aqueles que vão liderar, ó Deus, o Teu povo, ao lado dos pastores, para que nós possamos servir ao Senhor, ó Deus, e que tudo que nós possamos fazer aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado. Vamos nos dividir?